obrigada pelo convite, Pablo. Eu sou Margarete Pereira Arboes, nasci na beira do Araguaia, numa cidade linda, hoje Tocantins, mas antes era norte de Goiás, chamada Araguacema. Nasci em 25 de dezembro, numa noite de Natal de 1959. Então, sou natural do estado do Tocantins e por lá fiquei até os 12 anos de idade. Depois vim para Goiânia. Minhas irmãs já estudavam aqui em Goiânia, eu vim para Goiânia continuar os estudos. Muito bem. Fala um pouquinho dos seus pais, né? E se puder falar dos avós também. Sim. Eles eram de Tocantins mesmo? Não, meus pais vieram do Maranhão, né? É grande de conhecimento que essa região do antigo norte de Goiás, né, ela foi povoada por nordestinos. Então eles vieram, a família da minha mãe do Maranhão, a do meu pai também, mas do meu pai atravessou todo o Vale do Araguaia e veio para a região de Baliza, que é divisa com o estado do Mato Grosso, Baliza, Torixoréu. Então meu pai já nasceu em Baliza. Meus avós eram professores, do parte do meu pai. Meu avô era um escritor, professor, Pedro Arboes. Minha avó, Dona Maria Lima Arboes, foi também professora, mas na maior parte, depois dos filhos, dona de casa. Do lado da minha mãe, veio do Maranhão. Era um período de garimpo nessa região, garimpo de cristal, e eles vieram um pouco nessa aventura. Meu avô pro lado do meu pai também, só que para o Mato Grosso, para o diamante. Então tem essa história, né, ali desse contexto de final do século XIX, início do século XX. Eles nasceram ali no início do século XX e vieram, eu não diria que nessa aventura, mas mesmo mais em busca ali de sobrevivência. Meus pais se conheceram na região do antigo norte de Goiás, porque logo após a morte do meu avô, meu pai retornou para encontrar com parentes ali, e ali conheceu minha mãe, em uma cidade chamada Miracema do Norte, né, que hoje é Miracema do Tocantins. Se casaram. Meu pai era um comerciante. Depois ele entrou na carreira política, então ele foi um político na região, chegou a prefeito em Araguacema, emancipou uma cidade chamada Dois Irmãos, do Tocantins. Ali ele foi prefeito também 2 vezes. Minha mãe, vereadora, foi a primeira mulher vereadora na cidade. E viveram, né, ali. Minha mãe é viva até hoje, meu pai é falecido já há bastante tempo, mas viveram ali como políticos locais e com uma certa ascendência até regional, né? Meu pai chegou a ocupar cargos no estado aqui enquanto era vivo. Mas as minhas irmãs, né? Sou eu e mais 4 irmãs, ninguém seguiu carreira política. Nós somos profissionais liberais, professoras, né? Tem arquiteta, tem pedagoga, tem assistente social, tem biólogas. Minhas irmãs, nós somos 2 professoras, e as outras seguiram carreira de profissional liberal. Na docência, né, como é que eu chego até a docência? Então, talvez influenciada pelo esse lado da família do meu pai. Eu tenho vários primos, meus tios, todos foram professores, quer na região hoje, né, Tocantins, quer no Mato Grosso. Então, nós somos uma família de professores. Até foi interessante que recente nós fizemos encontros de família, e aí numa das brincadeiras era identificar quantos tínhamos de professores. A grande maioria são professoras e professores até hoje, e também professores universitários, né? Aqui no UFG sou eu e uma sobrinha, que somos professoras.
e que é um orgulho para nós, né? Eu acho que se não fomos para a política para transformar por um outro caminho, a gente veio para a docência para transformar, né, a vida das pessoas através da educação. Professora Margarete, como é que era a sua infância? Tive uma infância muito boa, como qualquer criança do interior, né? E meus pais sempre estimularam muito brincadeiras. Nós tínhamos muitas amigas e amigos. Nós morava numa pequena fazenda próxima à cidade. Então, para ir para a escola era de bicicleta, né? Quer dizer, tudo que uma criança do interior pôde fazer, eu fiz e fiz até mais, porque eu sempre fui muito, diria até audaciosa, né? Queria ser ali sempre, né, a primeira. Eu joguei muito handball. Fui, inclusive, depois da seleção de handball, né? Joguei, brincava, né, de bandeirinha e de tudo aquilo que é possível se fazer no interior. Então, eu tenho muito boas memórias afetivas que não saem ali da lembrança. Queria muito que meus filhos tivessem essa oportunidade, mas aqui não tiveram a oportunidade que eu tive. Tive uma infância muito feliz. O que era na sua infância? O que era a guloseima, assim? O que era a criança dá valor a esse negócio da comida, né? O que era que vocês comiam, que tu tem na memória, assim, que é uma comida que marcou? Então, essa é uma questão muito importante, porque ela tem um traço cultural muito forte, né? Eu venho dessa região do norte, né, do antigo norte de Goiás, e dessa tradição, né, muito nordestina. Então, são essas as memórias. Para além das frutas, né, ali da região, que era uma região de cerrado, acho que as comidas, né, boas eram aquelas comidas feitas pela avó, né? E nessa memória eu tenho muitas. Os biscoitos fritos, né? Os mingaus, as farofas muito próprias de lá. Ali eram paçocas, né? Muito próprias de lá. Os doces, né? Muitos doces gostosos, tanto de fruta quanto doces de leite. Tanta coisa boa, tanta coisa boa que agora... Doce mais caseiro, assim? Tudo caseiro. Era sua avó que fazia isso? Minha avó, minha tia, era... minha mãe, como ela sempre foi muito envolvida com esse universo, né? Tanto da política quanto de cuidar ali da administração da fazenda, com meu pai... Eu não lembro do meu pai sem não ser um político, né? Então, eram minhas tias e minha avó que nos atendia nesses doces, nessas guloseimas, né? Então, só memórias boas, com certeza. Até hoje a gente... eu vou... Minha mãe mora lá ainda. Eu trago tudo isso, né? Os bolos locais de lá, bolo o bolo mangulão, que é um bolo específico, é um bolo feito de polvilho, mas um polvilho caseiro, né? Feito lá. Um bolo de puba, que um polvilho, só que ele é passado por um outro tipo de processamento, né? Diferente do polvilho doce azedo que se faz o pão de queijo e etc. Então, são essas memórias, né, que não saem da cabeça. As canjicas nas festas juninas, né? Todas essas comidas gostosas que vêm do Nordeste, que acabaram sendo incorporadas também, né, à culinária de outros estados. E ali, para nós, era tirado ali, né, da própria roça. Não tinha... o milho de pipoca era plantado no quintal, né? Não é hoje, como a gente já tem acesso a ter por meio do comércio, né? Então, era
muito bacana, muito boas memórias desse período. As roupas, como é que era a tua roupa de criança? Assim, tinha uma roupa específica, roupa de aula? Tem uma roupa que te marcou, que aparece de repente a foto? Tem, porque sou eu e mais 4, né, mulheres. Então, meu pai, a cidade, onde nossa cidade era muito longe das cidades maiores que tinham ali um comércio melhor. Então, meu pai vinha a Goiânia ou outras cidades maiores ali da região e comprava peças, né? E aquelas peças minha mãe fazia para nós todas, né? Então, isso é um pouco de trauma, a gente carrega isso um pouco de trauma. O outro trauma, os uniformes, né? Que eu sempre muito rebelde, era saias de caque, né? Eu estava conversando isso com uma amiga essa semana, lembrando de como hoje, né? Os uniformes são e de como era da nossa época. Então, aquele sapato Vulcabras pesado, né? Meia, 3/4, lá muito quente. Então, a gente tinha que usar aquelas saias, né? De caque, comprida, com prega. E as blusas, parecia mais um uniforme militar do que realmente um uniforme. E na nossa rebeldia, quando saímos da aula, a gente sempre enrolava ali o cós da saia, algo nesse sentido. Então, sem dúvida nenhuma, acho que para as mulheres dessa minha geração, nós com certeza sofremos fortemente toda uma estrutura patriarcal, né, que limitava mesmo em relação à vestuária, né? Eu só vim conhecer o uso da calça comprida muito tempo depois, já na adolescência, morando em Goiânia, né? E aí com outras, em outras escolas, né? Menos conservadoras. Eu estudei em escola pública, mas eu estudei também numa escola batista, então com um rigor muito sério, de um ensino de uma qualidade ímpar, mas em contrapartida com um papel assim formador muito conservador, né? O que era próprio daquelas escolas. Então, quando eu me vi fora dali, né, e tive a oportunidade de vir para Goiânia e estudar em escolas públicas, mas com já também diria até que já num outro contexto, ali final dos anos 70, início dos anos 80, então essa coisa também já havia ali toda uma mudança em função do avanço do movimento feminista, e aí a gente já tinha ali o direito de usar calças compridas, né? Tanto para as aulas quanto para os esportes, né? Shorts mais curtos, mais justos, né? Então, passei por essa fase aí, porque eu pego ali, né, nesse período da minha infância e adolescência, esse momento muito importante da história das mulheres, né, do avanço, com o avanço do movimento feminista e as conquistas desse movimento. Então, isso acabou também sendo muito importante para mim, uma pessoa que acho e vejo que eu sempre fui um pouco adiante do meu tempo em relação a essas questões relativas aos costumes. Produziu a ruptura. Sim. A respeito dos sons, não só música, mas sonoridades da sua infância, dentro de casa, no trânsito da escola, no trânsito para a rua, ou músicas propriamente ditas, produzidas pela urbanidade ali, ou pela questão mais natural mesmo, algum bicho? Tem alguma lembrança assim de música, som? Qual é a imagem que tu pode acessar através dessa sonoridade? Olha, Pablo, eu agradeço muito a meus pais. Meu pai sempre nos incentivou muito a leitura. Lá distante, morando numa cidadezinha pequena e ainda numa região ali rural, próxima à cidade, mas ali rural, mas ele sempre comprou muitos livros e muitos discos para nós. E ele era um grande apreciador, né, de músicas, e músicas
que a gente chama música de qualidade, né? Para além das músicas românticas, boleros, coisas que ele gostava, ele também era um apreciador da música popular brasileira. Então, eu lembro muito desses sons, né? Sons de Elis, sons de Maria Bethânia. A música popular brasileira, ela sempre esteve dentro da minha casa, né? Seja através das minhas irmãs, que são mais velhas do que eu, dos meus primos. Tenho muitos primos que são músicos, tanto na região do norte quanto aqui no Mato Grosso. Então a música ela sempre fez parte da nossa vida. Para além disso, né, os sons ligados à natureza, por conta do lugar em que vivíamos ali. Vindo para Goiânia, também já na adolescência, né? Aí sou da geração do rock, né? Do rock, tanto do rock estrangeiro quanto do rock nacional. Então, me apaixonei também por esse outro, né? Por esse outro ritmo, estilo de música. Então, eu venho disso aí. Eu nunca... não sou de fazer, né, críticas severas a quem adota esse ou aquele ritmo musical, mas eu particularmente sempre fui muito apreciadora das músicas mais ligadas a MPB, os sambas, né, os sambas de raiz. Depois conheci meu esposo, que é um apreciador, um professor, historiador, e que me ensinou a gostar do samba de raiz, do samba das escolas de samba. E é isso, né? Hoje tudo isso faz parte do meu repertório. Como é que é o nome dele? Ele chama João Afonso. João Afonso. E qual era a banda de rock que tu te pegou assim na adolescência? Na adolescência, Led Zeppelin, né? Como grande parte dos meus amigos, né? Da época. Dire Straits, acabei de ver há pouco tempo quando esteve aqui em Goiânia, fui lá matar a saudade. E tantas outras, né? Eu quero te dizer que eu fui no primeiro Rock in Rio, no primeiro e no segundo. Eu estava presente. Que ano foi? Em 1985, né? 85, 86, né? 86 ali, E depois o segundo já foi mais... Acho que já quase início dos anos 90. O primeiro e o segundo eu lembro bem que eu estava fazendo uma pós-graduação no Rio, e aí aconteceu esse grande festival. Eu falei, olha, só vou embora daqui, eu vou escrever, porque todas as bandas que eu gostava, né, de rock estariam ali presentes, e lá estava eu, no primeiro Rock in Rio. Os elementos culturais, eles foram influenciadores ou determinantes nessa sua ruptura com o modelo que a senhora mesmo falou, né? Patriarcado, machismo, se podemos dizer. Esses elementos culturais foram importantes no teu caso pessoal, e como é que a senhora enxerga isso na formação, né, de quem a gente forma na universidade? Esses elementos têm que estar presentes? Com toda certeza. Você imagina um Estado, né, como o nosso, formado por uma estrutura coronelística, né? Uma estrutura muito centrada do ponto de vista econômico na questão, né, da terra e do ponto de vista até da acumulação, né? Porque é uma região que se formou por vastas propriedades, né? Propriedade de grandes quantidades de terra concentrada na mão de poucos. Então isso se estende, né? Se a gente imaginar, Goiás, nesse período, ia até a divisa com o estado do Maranhão. Hoje nós temos, né, ali o estado do Tocantins, que divide, mesmo assim, são dois estados ainda muito grandes, e que o que movimenta, né, basicamente, as questões ligadas, né, à terra, seja ali a agricultura, a pecuária, ou mesmo o comércio que ali existe é muito derivado disso aí. A indústria ainda é muito pouco incipiente nesses dois estados. E isso é alimentado
por uma outra série de situações que é do ponto de vista cultural, né? Quem é que povoou, quem é que veio para essas regiões, né? Minha pesquisa de mestrado, que eu fiz mestrado na História, né? Na UFG, eu vou para essa região, que é uma região de fronteira na época, né? Que era Curupi, Formoso do Araguaia, em que eu vou falar do processo migratório, tanto da primeira leva, quanto daquele contexto que eu estava ali estudando, que era no início dos anos 80, né? Com a presença forte do capital agrário ali, né? E aí dá para perceber, né, claramente que esses elementos culturais, sejam eles decorrentes tanto da formação desse povoamento, né, quanto também de outros elementos, como o vestuário, né, a organização das famílias, e aí eu acrescentaria mais coisas, né, a religião e vários outros, né, elementos que organizam essa cultura. Eles são fundamentais para realimentar esse patriarcado. E não é fácil de quebrar essa hegemonia, né? E aí é por isso que a gente tem dados muito preocupantes ainda no estado de Goiás em relação a feminicídios, né, a violência contra a mulher, de todas as formas, né, assédios e tudo mais, exatamente por todo esse processo. Então, quebrar tudo isso não é fácil, né? Porque ele tem a ver com todo um processo civilizatório e de que forma isso vai se dando na ocupação e, ao mesmo tempo, na distribuição, né, da renda e no processo de organização dessa sociedade. Então, sem dúvida, quando você me pergunta como é que isso é importante, né, do ponto de vista do meu trabalho enquanto docente, eu acho que eu trago isso no conteúdo das minhas aulas. Eu fiz Direito, mas eu fiz, antes do Direito, eu fiz História, né? E tenho uma formação também em Estudos Sociais. Então, eu venho sempre procurando trabalhar com isso, com os estudantes, sejam mulheres, sejam homens, né? De procurar mostrar quão importante a gente se vê dentro do processo desse e tentar romper com tudo isso. Porque infelizmente, né, o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, ele ainda não conseguiu superar essas etapas. Na universidade é onde a gente consegue, já com a preocupação, porque nós estamos lidando ali, né, com jovens adultos, de procurar fazer com que eles enxerguem e mudem suas práticas, né? Se mudem, se vejam enquanto sujeitos que podem mudar todo esse processo. Então, eu tenho aproveitado esses vácuos e faço também esse discurso através de não só das aulas em si, mas dos projetos de pesquisa, de extensão, que eu sempre tenho procurado desenvolver durante toda a minha trajetória, né? Eu tenho de docência, né? Eu tenho tido muito essa preocupação, né? Eu venho estudando as questões de gênero já há algum tempo, né? E aí é com essa preocupação mesmo, né? De enxergar esse lugar que é a universidade como um espaço de transformação de todo esse processo. Vamos fazer um recuo estratégico, se tu me permite, para falar um pouquinho antes da sua entrada na UFG, porque é interessante que tu tenhas essa formação em História e Direito, e eu acho que a audiência, né, que neste momento está vendo esse material, deve estar com curiosidade também de saber a respeito dessa sua formação. Né? Como é que se deu essa formação? Tu queria um ou outro? Era uma dúvida? O que te levou a fazer História e Direito? E como é que era a tua vida universitária? Então, é interessante porque eu disse para você que eu fui um pouco rebelde, né? Então, o sonho dos meus pais era eu fazer Direito. E eu não queria.
E eu não queria já no ensino, eu fiz ensino médio no Colégio Liceu de Goiás, num momento muito bacana de efervescência dos movimentos estudantis, né? E eu fiz parte desse movimento estudantil, secundarista, fui atleta, falei para você também, né? De handball. Depois estudei um último ano no Colégio Carlos Chagas. Então sempre fui muito atuante no movimento, né, estudantil e também em outros movimentos sociais que eram permitidos naquele contexto. Nós estávamos vivendo ainda, né, o período da ditadura. Isso foi final dos anos 70, início dos anos 80. Eu resisto um pouco a fazer ali, né, o direito, então entrei no curso de História, na antiga Universidade Católica, e já na universidade eu já fui para o movimento estudantil. Que ano é isso? 1980. E olha, Pablo, uma questão muito importante. Como era proibido, né, os centros acadêmicos, nós reativamos, nossa chapa foi a primeira a reativar o Centro Acadêmico de História da Universidade Católica de Goiás. E aí, lembro muito bem, né, quando Lula esteve em Goiânia a primeira vez, bem ali, acho que, se eu não me engano, 81, por aí, 82, não lembro agora direitinho, mas foi nesse período, já enquanto um sindicalista, né, com um nome muito forte no cenário, né, e nas suas candidaturas, né, o Partido dos Trabalhadores ali já surgindo ali, e eu venho de uma outra militância, porque eu venho de uma formação em um outro partido, mas um partido também de esquerda, e foi muito bom, porque essa experiência no movimento estudantil, ele me levou para outros movimentos. Então, ainda na universidade, no curso, eu fui para o movimento feminista. Conheci a CPM, a minha professora querida, Lúcia Rincon, que quero muito que me veja, que foi assim, eu digo para ela até hoje que eu sou assim, uma fã número 1, é minha ídola. E aí me levou, né, para o Centro Popular da Mulher, e eu ali comecei já a conhecer e a também me engajar nos movimentos sociais. Para além disso, né, nós estamos vivendo esse momento das diretas, né, e de toda essa movimentação em torno do fim, né, da ditadura, e eu participei de todo esse processo, por todos esses movimentos. Quando terminei o curso de História, eu ingressei logo em seguida no mestrado de História na UFG. Em 1986 eu já estava no mestrado de História. E já eu fui monitora durante também a Faculdade de História. E ali acho que foi o que me instigou de fato para a docência. Para além da família, né, ter todo um grande número de professoras e professores, aí eu já fui para o mestrado. E o meu mestrado era em História, mas ele tinha, né, um recorte que era linha de pesquisa, era sociedades agrárias, história das sociedades agrárias. Então, isso também me fez com que eu não só conhecesse professores engajados com as questões agrárias, e que essa formação também no mestrado me mostrou esse outro lado, né? E era interessante porque eu vinha de uma família de tradição agrária, mas que não era e nem nunca foi e nunca sofreu com as dificuldades da luta pela terra, muito pelo contrário, né? Na família do meu pai, meu avô era um professor, um dedicado, mas parte da família da minha avó era uma família abastada, que tinha muita terra. Então, eu não tinha né, eu não tinha feito esse link, e foi muito bom eu perceber, porque eu a partir dali, né, eu procurei mostrar
todas, inclusive familiares, né, que a gente tinha que distribuir o que tinha, né? A justiça social, ela se dava por esse caminho. Então, foi muito bacana, né, o mestrado por isso. Eu já estava dando aula em colégios, tanto em Goiânia, e logo depois eu passei num processo seletivo para dar aula em faculdade, e aí eu fui aos 25 anos, acho que não tinha nem 25 completo, eu fui para Gurupi dar aula na antiga FAFI, que hoje é Unig, e ali fui dar aula num curso de Pedagogia de História da Educação. E fiquei ali por um tempo, aprendi muito, né? Aprendi muito, fiz minha pesquisa por lá também. Depois eu retornei para Goiânia. Quando eu retornei, eu fui fazer direito. Meu pai já tinha falecido e aí eu já mais madura, refleti, falei, está na hora de eu, né, presenteá-lo com o que ele... E aí fui fazer até mais para que eu pudesse, né, buscar atender aquilo que eu estava defendendo. Quando eu fiz direito, eu inclusive advoguei muito tempo para mulheres, mulheres, né, em situação de vulnerabilidade. Fiz isso muito, faço até hoje, e nunca advoguei, eu fiz uma advocacia comercial, né, porque eu já estava na universidade dando aula, né, quando eu voltei para dar aula na Católica e também na Faculdade de Cora Coralina, em Goiás. Em 1990 eu ingresso ali, nós criamos o curso de Direito e aí eu já dando aula. E aí eu já estava com mestrado, né? E foi bom por isso. Aí eu fiz o curso de Direito, paralelo ali, dando aula. E vim fazendo essa advocacia social, digamos assim. E foi muito bom. Por quê? Porque me levou, inclusive, para os cursos de Direito. Coincidentemente, esse é um período que há uma mudança, né, em todo o cenário nacional. Nós tivemos ali, né, o fim do período militar, da ditadura militar, depois veio a Constituinte e a Constituição de 88, e nos anos 90, que inaugura aí esse período, eu já com mestrado e também terminando o curso de Direito, vai ser feita toda aquela, né, ideia da reforma, de uma reforma ali, entre aspas, universitária, em que vai exigir uma série de requisitos para os cursos, né, dos cursos superiores de uma maneira geral. E um deles era essa formação, né? Então, há a exigência de professores com mestrado, né? A LDB, ela já traz isso ali, logo que ela é publicada. E eu aproveitei muito esse momento. Aí eu saio das faculdades, né, dos cursos da área das licenciaturas e entro nos cursos de bacharelado em Direito, pela formação em Direito, né, e a formação em História, para dar aula de História do Direito, para dar aula de Antropologia do Direito. E aí, para mim, foi muito bacana. Não me desliguei por completo da área das licenciaturas, eu vinha sempre trabalhando com formação de professor, né, e então eu fiquei, estou na cidade de Goiás, já desde 1990, trabalhando na Faculdade de Cora Coralina, e depois, em 99, eu participo da Estatuinte, da criação da UEG, muito importante, um momento muito bacana, e para a história da educação superior em Goiás, né? Eu estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi criada, né, durante aquele governo, e a Secretaria passa, então, a ter esse papel de ser a gestora, né, da educação superior e da criação da Universidade Estadual de Goiás. Então, eu participo de todo esse processo, cedida pela Faculdade de Cora Coralina, né, nessa comissão. Já era também a avaliadora
hoje, né, do INEP, mas porque isso acontece por volta dos anos 94, 95, vem toda uma discussão acerca da avaliação, né, que hoje se resume na ideia dos sinais, mas ela vem toda de um processo antes. E isso foi muito importante para mim, porque eu começo a aprender isso quando eu vou para Gurupi, né, lá no 1986, por aí, 87, e venho para cá, logo 90, 91, e aqui eu já me envolvo, né, com outras frentes, mas todas elas ligadas à educação superior. Então, para mim é muito bacana. Eu estou aí nessa história, né, há mais de 35 anos. E como é que eu entro, né? Como é que eu chego até o UFG? Primeiro como aluna, né, lá do programa de História, e aí depois vem o Reúne, né, e nós temos 10 vagas para a cidade de Goiás, para uma extensão que existia da Faculdade de Direito, que já estava lá desde 1990, e ali na gestão do professor Edvar, muito ousado, muito aguerrido, foi muito importante para nós. Nós conseguimos essas vagas para uma turma de direito que era para ser, né, constituída por estudantes oriundos da reforma agrária, né, de assentamentos, de agricultura familiar. Então abre-se essas vagas e eu me candidato a uma dessas vagas. Já estava em Goiás, lá agora, né? E aí eu me candidato a uma dessas vagas e sou aprovada para a área que eu queria mesmo, que era Direito e Educação, Introdução ao Direito, essa área de História do Direito, e me candidato a essa vaga, e aí eu vou para o UFG, lá em Goiás, saio da faculdade Cora Coralina e vou para o UFG da cidade de Goiás. Então, tem aí também toda essa relação com a cidade de Goiás, que ela já vem ali desde o início dos anos 90 na Cora, e depois no campus Goiás, que aí vira campus, né? Mas não vira campus aí em 2006, vira campus um pouquinho depois, né? Mas essas vagas foram fundamentais porque até então não tinham professores ali, né, efetivos ou, né, oriundos do próprio campus. Eram professores que eram da Faculdade de Direito, que iam, né, e vinham aí nessa itinerância, e também professores que eram da prefeitura, né? Eles eram aprovados por processos seletivos, mas da prefeitura cedidos através de um convênio. Acho que tínhamos ali, 2 professores quando nós chegamos, que era de concursos que tinham sido feitos para lá, mas o que deu a movimentação foi, de fato, essas 10 vagas ali para Goiás naquele momento. Então, estou lá. Antes da gente falar sobre as histórias da Faculdade de Direito, aí a senhora já como professora, queria lhe perguntar uma coisa. Seu marido é da história, né? Professor de história, historiador. Como é que vocês se conheceram? Foi nesse momento da graduação, do mestrado? Conta um pouquinho para nós como é que foi isso. Então, foi lá na UEG, lá na Coralina, porque quando eu vim, né, do Tocantins, eu fiquei 6 anos lá, né, eu estive lá no curso de Pedagogia, no curso de Direito, eram só esses 2, era uma fundação municipal, que com a divisão do Estado, em 1988, né, ela vai se reconfigurar, eram fundações municipais que existiam no estado de Goiás aqui, era Rio Verde, Mineiros, Porto Nacional. Então, Porto Nacional era uma autarquia estadual, porque tinham ali fundações municipais e autarquias estaduais, que eram as instituições de ensino superior em Goiás, até, né, nesse momento, ali nos anos 80. A educação superior, ela vem muito tardiamente para cá, não sei a UFG, a Católica, e, se eu não me engano, hoje o Centro Universitário de Goiás, que era a Faculdade de Anhanguera, eram as que existiam aqui, né? E aí, fora isso, eram essas autarquias, Uniana,
em Anápolis, Ezefego aqui, a de Porto Nacional e a de Araguaína, e aí hoje, né, era FESUV, hoje Unive, a FIMES, então a FAFIC em Gurupi, aí depois vieram outras fundações municipais, né, mas poucas, porque já veio, né, toda essa movimentação em torno da divisão do Estado e esse movimento lá no final dos anos 90 surge então a UEG, e a UEG transforma essas autarquias, né, todas elas são incorporadas à própria universidade, e as fundações municipais elas ganham ali também elas são ressignificadas, né? Então, elas existem, né? Hoje, fortemente, estão todas elas submetidas, se eu não me engano, ao Conselho Estadual de Educação, pelo menos era. E aí, quando eu conheço nesse contexto, porque nós somos, eu já estava, né, em Goiás, eu venho do Tocantins, e aí já vou para criar o curso de História, para participar desse processo de criação do curso de História lá na Faculdade Cora Coralina de Goiás, que era uma autarquia. No ano seguinte, ele vem do Rio por uma situação particular, um familiar dele precisava muito dele aqui, e aí ele veio, e ali a gente se conhece, né? A gente se conhece. Eu na área de formação de professora, trabalhava com didática e prática de ensino de história, e ele um especialista em história antiga e história medieval. Tinha ali, né, muita coisa. Ele vinha de professor de ensino médio, de cursinho, então extremamente conteudista, sabia tudo de história, e eu batendo um pouco contra, né, do ponto de vista da didática, com esse tipo de formação, mas acabamos ali nos entendendo de alguma forma. Então, nos conhecemos em Goiás. Quem bebe água da Carioca não sai de Goiás e tem sempre boas histórias para contar. Então, foi por ali. Agora, sobre os 125 anos dessa parte, né, desse tempo que a senhora está na faculdade de Direito, e agora vislumbrando os 125 anos do Direito, tem algumas histórias que a senhora poderia nos contar? Uma em especial, ou mais de uma? Então, né, nesses 125 anos, eu estudei, participei de um projeto de pesquisa junto com o professor Tiago Santana, que é um professor do nosso campus, da cidade de Goiás, que é um historiador também, e participamos de um projeto nós nos debruçamos sobre os documentos, né, que estavam ali no SIDARC, desses 125 anos. Inclusive, produzimos um relatório muito bacana sobre essa história lá do início, desses documentos que tivemos acesso. Depois, a partir deles, também publicamos ali um livro sobre os pilares, né, das pedras aos pilares da história do campus da cidade de Goiás, ali publicado em 2018. Mas, efetivamente, para além do que está nos documentos, que nos chamou muita atenção, né, e aí eu tenho a felicidade de fazer parte de uma comissão agora que avaliou, né, o título de doutor honoris causa para Léo Degária, era exatamente isso, né, de não ter ali nos primeiros anos de criação desse curso, né, que vem lá do final do século XIX, 1898, a presença de mulheres, né? Só mais tarde que a gente vai ver, analisando todos os documentos, só mais tarde acho que a gente vai ver essas mulheres. É claro que isso faz parte, né, desse contexto que nós já colocamos aqui, né? Só mais tarde, ali um pouco, que nós vamos ver todo um ativismo, mas mais pelo direito ao voto, mas nunca, né, só pelo direito
ao estudo, que foi através do movimento sufragista. E ele demora a alcançar, né, aqui o estado de Goiás. E certamente isso também implica no ingresso de mulheres na Academia de Direito, como foi o caso da Leodegária, que esse pedido, né, ontem do título de doutor honoris causa para ela é de muito significado por isso, né? Quer dizer, ela tenta ingressar em 1904 e só em 1910 que é dada a ela uma resposta. Então, 6 anos depois, né, o que fez com que a desmotivasse, né? Então, ela, além de mulher, uma mulher negra, isso, por mais que fosse filha de professor, né, isso muito difícil. Então, essas histórias de Leodegária, a gente vai também, né, sabendo em outras histórias que mesmo com 125 anos já, né, agora, nesse ano, ainda é uma faculdade que ela tem uma história muito bonita, mas ela precisa rever no que se refere ao direito das mulheres, o direito a estudar, né? É uma faculdade que não tem um espaço para as mães estudantes deixarem seus filhos, para as mães docentes deixarem, né, seus filhos. Nós não temos aqui próximo, né, no campus Samambaia, até temos ali a creche, a escola, mas não temos. E pela essa longa história, era importante, né, ela garantir esse direito a essas mães. Mas eu quero contar de histórias lá do campus Goiás, né? Então, eu acho que, para além dos vários casos assim, de histórias bem-sucedidas de nossos estudantes que passaram por aquele campus, hoje promotores, juízes, né, delegados, delegadas, nós temos, eu acho que não tem um fato mais relevante do que a primeira turma, que nós chamamos de turma Pronera, turma especial. Por quê? Porque são estudantes que vieram de 21 estados, se eu não me engano, na época, 60 estudantes, e que vieram de histórias, né, de vida de muita dificuldade, e que se superaram, conseguindo fazer um curso de graduação em Direito, que não é fácil, são 5 anos, né? E com eles, por conta da modalidade, de uma metodologia para se adequar à história deles, porque muitos eram campesinos, eles tinham ali o tempo universidade e o tempo comunidade, e nesse tempo comunidade, eles tinham que dar conta das suas tarefas, dos seus, né, da sua lida, digamos assim, lá de onde vinham, seja ali de assentamentos, né, ou da sua pequena propriedade, ou da propriedade de seus pais. E eles se superaram, e aí hoje nós temos, né, bacharéis, advogados, e muitos deles, né, muito bem sucedidos. Já encontrei vários em alguns aeroportos, às vezes transitando para um congresso ou outro. Muitos estão em assessorias, né, no congresso ou em outros espaços, e essas notícias que nos move, assim, nos faz com que podemos ter a clareza que, como diz Paulo Freire, né, a educação transforma a vida das pessoas sempre para melhor, e ao transformar essas vidas, transforma o mundo. Então, é isso. Eu acho que a turma Pronera, ela é a primeira delas, né? Nós já fizemos a segunda. A primeira é um marco divisor na história desses 125 anos do curso de Direito, porque ela começa aqui. Ela foi pensada aqui, né? Professor Heriberto que o diga, professor Benedito que o diga, vários outros colegas, professor Nivaldo, vários outros colegas da época que o digam, porque eles foram fundamentais nesse processo. Professor José do Carmo, né? Então foram muitos, eu não posso nem citar para não ser ali justa, mas foram
fundamentais para que ela marcasse de fato a história. Acho que ela começa a sua reparação aí, né, e ontem com o título, participando de forma conjunta com o Campus Goiás, com o título Leonegária. Então é isso. Perfeito. Boníssima história. Agora vamos falar um pouco da gestão. Tu és uma gestora, né? A gente entra, na maioria das vezes, percebo eu, posso estar enganado, mas com a missão de dar aula. E se depara com as atividades administrativas, nem todos têm o tino, a expertise, se prepararam para isso, mas é uma tarefa que deve ser executada pelos professores, na sua grande maioria. Como é que foi a tua adição, digamos assim, dessa tarefa junto à ordinariedade das aulas, da pesquisa, da extensão? Pablo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu disse para você que eu fui aos 25 anos, nem 25 completo eu tinha para o Tocantins, né? Hoje Tocantins, para Gurupi, eu me deparei logo em seguida, assim, no ano seguinte, com um desafio. Já me ofereceram a coordenação do curso de pedagogia. Eu nunca tinha sido coordenadora do centro acadêmico, de alguma coisa ali do centro acadêmico. Não mais, né? Já tinha dado aulas e tal. Então, eu venho trabalhando e aliando gestão e docência e pesquisa já há um bom tempo, nessa minha trajetória aí, que acredito eu hoje que tenho 37 anos, nem faço conta para não assustar, mas já estou aí com 37 anos na docência no ensino superior e acumulando com gestão. Para além disso, já ocupei também outros casos de gestão em órgãos, né, do município, do estado, todos eles ligados, né, à educação. E eu acho que eu acostumei com isso, e fazia isso e também dava aula, Eu dei aula tanto na iniciativa, tanto no ensino público quanto no ensino privado. E sempre também tentando fazer de forma conjunta, né? A gestão e a docência, me aliado às vezes com a pesquisa e também com a extensão. Então, essa é a minha vida. Eu não sei, se você me pedir para falar como é que é fazer a gestão na sua casa, eu não sei, mas se você falar como é que é lidar com a gestão no meu local de trabalho, eu sei te dizer de forma, assim, muito clara. E é isso, eu tenho feito, para você ver, o campus, é um campus que aparentemente parece ser, né, pequeno, porque são 8 cursos e cerca de 900 e poucos estudantes, né, 100 e poucos professores, menos de 40 técnicos, mas é um campus que tem uma singularidade, né? Por quê? Porque é um campus fora de sede, fora de Goiânia. Então, para eu conversar com a reitora, um pró-reitor, eu tenho que andar 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Claro, tem ali telefone, mas uma reunião que seja assim. É diferente de uma unidade acadêmica que tem aqui 3.000 alunos, e a gente sabe que tem, né? Mais de 3, inclusive, mas está do lado aqui da reitoria, das pró-reitorias, e que ele quer conversar com o pró-reitor de administrativo, e ele fala com o Robson no minuto, né? Conosco já é um pouco mais complexo isso. E mais, o diretor daqui, o compromisso dele, eu diria até política, às vezes com algo ligado a um evento na área, né? Vou dar um exemplo aqui da Faculdade de Direito. Então, ligado mais às questões, né, ligadas aqui à justiça e tal. Em Goiás, não, porque como são 8 cursos, são cursos na área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Mas isso não nos faz, né, estar ali envolvido só com essas áreas. Há um vínculo muito forte
com o município, com a prefeitura, com os órgãos do Estado que ali estão, com os órgãos federais que ali estão e também com a iniciativa privada, né? Nós temos um curso de administração e aí não dá para, né, negar ali nosso vínculo ali com a iniciativa privada, né? Então nós somos parceiros nossos. Os vários segmentos lá, né, do comércio, a pequena indústria que ele tem, então são parceiros e a gente tem que olhar também para isso. Então é isso, tem a inauguração de uma praça, nós temos que ir, né? Mas também sabemos que tem ali uma aula, né? Eu sou uma pesquisadora também, né? Eu não deixo a pesquisa, então eu estou no programa, eu sou docente do programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos, né? Tenho 7 orientandas, tenho pesquisa. Eu sou vice-coordenadora de um observatório de violência de gênero ali da região. São 15 municípios que a gente olha e atua, né, atua no sentido de levantamento de dados de pesquisa sobre esse problema ali na região do Vale do Rio Vermelho, né, parte ali do Vale do Araguaia. Então, é isso, né? Eu me viro em 10, mas consigo fazer aí, né? Penso eu que a minha obrigação, né, enquanto servidora pública e, ao mesmo tempo, também enquanto docente da educação superior. Quero só te dar um dado também, né? Esse ano, falando do observatório, nós acabamos de publicar um dossiê que faz levanta aí essa estatística, aponta aí esses dados sobre a violência ali nessa região que a gente chama imediata de Goiás e Itapuranga, que são esses 15 municípios, através desse projeto do observatório. E aí tem que correr, publicar com as orientandas, né, estimular aí a pesquisa de alguma forma. Tem orientandos também na graduação lá, porque eu estou vinculada ao curso de Direito lá no campus, né, mas já ministrei aula em outros cursos. E é isso, estava ali fazendo gestão, várias parcerias. Para nós é sempre muito importante buscar também fazer com que os cursos, né, enquanto gestora do campus, eles se sobressaiam no sentido de cumprir a sua função social, né? E aí a gente está sempre apoiando os projetos dos colegas professores que chegam até a gente, dos técnicos que chegam até a gente. E é isso, está sendo uma experiência muito bacana a gestão do campus. Estamos já, eu e a professora Denise, desde 2021, de junho de 2021, e estamos preparando agora um relatório bacana esse segundo ano de gestão. Agora vamos falar um pouquinho do futuro. Né? A gente está recordando, né? Começamos lá pela sua infância, seus pais, avós, chegamos até aqui, uma descrição mais pormenorizada de histórias da Faculdade de Direito, do campus. O que a Margarete enxerga aí para os próximos anos da sua atuação? E aí a gente, claro, né, por dentro do campus Goiás e por dentro da sua carreira de pesquisadora também. Isso. Então, o que eu enxergo? Olha, podia até te falar, né, uma aposentadoria, mas eu não me vejo, né, pelo menos nos próximos 5 anos, aposentada. De fato, terminar, né, essa gestão a que a gente se propôs no campus, implementando ali tudo aquilo que está no nosso plano de gestão, buscando para o campus não só mais cursos, mas também uma infraestrutura que há um certo clamor, e com toda razão, né? Nós temos muitos problemas lá de infraestrutura, especialmente de salas de aula, né? Outros espaços para acomodar projetos.
Então, é isso, tá? Nós estamos, nesse momento, aprovamos 2 projetos de pós-graduação, lato sensu, esperando aí um estrito sensu, que seria o primeiro, né, estrito do campus. Nós temos um DINTER específico para formar professores ali da área de arquitetura, mas esse seria o nosso primeiro, né, programa estrito sensu. E a ideia é isso mesmo, é trabalhar nesse sentido de buscar projetos e estimular os cursos através dos docentes a crescerem nos cursos que já existem por meio da pós-graduação, estrito sensu especial, e a lato sensu, se for o caso, buscar junto à reitoria, né, e saídas para a gente construir. Nós temos área lá, nós temos bastante área para isso, precisamos de recursos mesmo, financeiros, para construir. Temos o curso de arquitetura que pode nos ajudar com os projetos, né, de arquitetura para essa finalidade. Pensar também, é um campus do interior, né, e pensar num plano de expansão para esse campus do interior, considerando as características ali regionais. É uma região que ela é muito rica do ponto de vista da cultura e também da questão natural, que é o Cerrado, né? Nós estamos ali no vale do Rio Vermelho e do Rio Araguaia. No entanto, é uma região muito carente sob o aspecto tanto econômico quanto também esse da formação, eu diria mesmo, né, profissional, né? Nós temos a UFG, o IF e a UEG em Goiás, mas os cursos ainda não são suficientes para atender determinadas demandas específicas da região. Então, acho que esse olhar dos gestores públicos, em especial os gestores estaduais, ou mesmo federal, ou mesmo, eu diria que até da própria universidade, para que a gente faça um diagnóstico muito importante para atender, para evitar que as pessoas venham sempre, né, saiam dali, venham aqui na capital buscar recursos, por exemplo, na área da saúde. Então, pensar um pouco nesse projeto de expansão, de levar ali para aquela região e a gente, de fato, cumprir essa função social. É isso, eu acho que eu estou aqui sempre sonhando com um futuro, e um futuro muito bacana para o campus, no sentido dele alcançar e um pouco até mais longe do que hoje nós alcançamos em termos de atender ali, né, estudantes daquela região. Temos uma característica singular que eu gostaria de ressaltar, Pablo. Nosso campus, por isso que eu disse para vocês, ele se difere de qualquer outra unidade acadêmica, né, para além dessas razões que eu coloquei, porque ele é um campus que ele prima pela inclusão, né, inclusão, pela acessibilidade, e a inclusão social, né, e também, né, aquela inclusão que decorre de outros fatores que a gente poderia até listar aqui. Mas essa questão da inclusão social, eu quero te dizer, nós estamos próximos ali de aldeias indígenas, né? Ali de Aruanã, indo até Barra do Garça. Então, hoje nós temos um grande público de estudantes que são indígenas, indígenas que vêm, inclusive, de outros estados. Nós temos de Minas Gerais, né, Jacareabás, nós temos ali os cursos. Tem um pouco dessa vocação, curso de serviço social, curso de educação do campo. Então, eles têm atraído estudantes, e aí é preciso que a gente olhe com muito carinho e que traga, de fato, mesmo essa população para dentro da universidade, para que a universidade, de fato, ela seja mais plural, mais diversa, né? E nosso campus ele tem apresentado muito essas características, não só com
com os assentados, aqueles, né, estudantes que são originários oriundos de reforma agrária, como eu já te falei, desses 2 projetos do direito, mas também com esses estudantes que vêm ali das aldeias, que vêm que são de origem quilombola, também, a gente também tem bastantes, né? Em Goiás, a cidade de Goiás tem um quilombo urbano dentro da cidade. Então, isso é muito importante. A cidade de Goiás tem 24 assentamentos. E é esse olhar que a gente tem que ter. Às vezes, se eles não conseguem ir até a gente tem que ir até lá. Isso a gente tem cobrado muito. No caso do curso de licenciatura em Educação do Campo, esse é um projeto que eles vão até lá. Então, é preciso, né, a gente entender. Mas aí, para isso, a gente precisa de muito apoio também. É isso. Se a gente pudesse agora, é uma pergunta surpresa, estou fazendo para todos. Tu conversar, se pudesse falar alguma coisa para Margarete criança lá, Margarete que está naquele, ou escutando Maria Bethânia, Elis Regina, comendo esse doce da avó, e com aquele uniforme caqui, né? Depois de ter galgado tanto, né? Ter produzido tanto, está talvez no melhor momento da sua carreira, da sua performance, tanto em pesquisa quanto em gestão, que mensagem tu diria para essa Margarete criança? Nossa, pergunta muito bacana, sabe? Porque aqui, eu não sei se eu demonstrei, mas em vários momentos eu me emocionei, lembrando, né, dessa história mesmo, dessa trajetória. Que mensagem eu diria? Olha, sonhar é preciso, porque acredito que isso que hoje eu estou vivendo, e com razão, hoje eu estou no melhor momento da minha vida pessoal, vida profissional, né? Eu acho que eu estou num processo de maturidade tão bacana, tão importante, que sem dúvida nenhuma foi essa Margarete criança lá, que nem imaginava, né, que um dia ela deixaria ali, aquele lugar que ela nasceu, e viria aqui para Vila Boa de Goiás, né? Primeira capital do estado, e ali realizar, né, coisas que ela jamais imaginou que faria. Primeira vez que eu cheguei em Goiás, eu estava com um bebê de 8 meses e fui ali, né, na aula, e eu lembro que eu pensava assim, o que eu estou fazendo, né? Aqui eu vim lá do interior, estou aqui nesse lugar, né? E aí acho que hoje eu tenho essa resposta. Eu acho que esse interior, ele nunca saiu de mim. Eu tenho a nítida noção que eu sou uma professora extensionista, né? A minha história é de uma extensionista, e é nesses lugares que precisam de nós. Eu acho que essa é a lição que eu tenho da vida. Talvez aqui eu não seria tão importante, não teria um papel tão significativo do ponto de vista, né, de transformar aí não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas, como eu tenho ali a oportunidade de fazer. Então, é isso. Uma frase para Margarete criança? É essa, né? Sonhar e sonhar sempre, porque é através do sonho que você realiza, né, tudo que você se propõe a fazer. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou até emocionada aqui.